Vamos iniciar o estudo de hoje na sequência do Evangelho segundo João, no capítulo 10, a partir do versículo 22. Acompanhem a leitura. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vo-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vo-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui nessa passagem, Jesus está no alpendre de Salomão, que é um alpendre que havia lá no templo, e havia grandes colunas lá nesse alpendre, e as pessoas, elas costumavam se abrigar ali por causa do vento frio. Jesus passeava pelo templo, aproveitando a ocasião para ensinar a doutrina que ele trazia dos céus. Como nós vimos na nossa assembleia passada, Jesus ele é colocado aqui no Evangelho segundo João, nesse capítulo, como o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, né? Esta imagem também nós lembramos que ela é do Velho Testamento. Em muitas passagens e livros, o Espírito do Senhor, ele usa essa comparação de ser ele o pastor das ovelhas e Israel é o seu povo, aquelas ovelhas que ele cuidou e cuida ao longo de toda a história. Jesus já havia falado da sua doutrina, mas nem todos a compreendiam. Nem sempre aquele que ouve consegue entender o ensinamento que é de cima, o ensinamento que é de Deus. E eles rodearam o Senhor, conforme o versículo 24, e perguntaram para ele: até quando deixará a nossa alma aflita? O texto diz aí suspensa, quer dizer, como se estivesse aguardando uma revelação que ainda não fora feita. Até quando o Senhor vai nos manter nessa situação de curiosidade? Nós gostaríamos de saber. E eles dizem ao Senhor: se tu és o Cristo, aquele Messias esperado, por que o Senhor não diz abertamente para nós, de maneira clara, de maneira evidente? E Jesus, ele já vinha falando da sua doutrina, mas muitas coisas ficavam escondidas nas parábolas.
aquelas histórias que ele contava e que escondiam nela um ensinamento profundo. Geralmente uma lição de ordem espiritual. Eram coisas que ele falava relacionadas com a eternidade, com o outro plano existencial, aquele lugar para onde a nossa alma vai depois que o corpo morrer. E ao contrário do que muita gente pensa, lá é um lugar onde nós continuamos a nossa existência, agora não mais de posse do nosso corpo carnal, que ficou lá na sepultura, que vai voltar a ser pó, como dizem as Escrituras. Mas o espírito, ele volta para Deus. Isso quer dizer, ele volta para o mundo de onde ele veio. A alma foi criada por Deus há muito tempo. Ela não é gerada no ventre da mãe, como supõem os teólogos cristãos e evangélicos. É importante a gente saber destas coisas e considerar os ensinamentos da espiritualidade, o ensinamento que veio pelo Espírito Santo, o ensinamento que veio pelos anjos do Senhor, por aqueles que trouxeram aos apóstolos estas revelações, para que o nosso entendimento das coisas do Senhor não fique apenas naquilo que está relacionado com a vida temporal, com a vida desse mundo. O mais importante para nós é conhecer o que está além desse mundo, é saber que existe uma vida que segue-se do outro lado e que nós precisamos cuidar de maneira adequada para quando nós partirmos daqui, a gente possa ir se situar numa região de felicidade, numa região de luz, e não numa região de sofrimento, não naquela região que eles chamam de morte ou purgatório, onde as almas ficam ali sofrendo as consequências de uma vida de indiferença para as coisas de Deus. A grande multidão dos homens não tem qualquer interesse pelas coisas do Espírito, não se interessa por nada que Jesus ensinou. Vão na igreja mendigar as coisas desse mundo. E os pastores nem sempre ensinam sobre a vida que está além do túmulo, porque nem mesmo eles têm um conhecimento muito claro a esse respeito. Mas nós precisamos dizer abertamente que existe uma outra vida do lado de lá, e que nós vamos ser felizes ou vamos sofrer, ou podemos ir até parar nas regiões infernais, se nós não tivermos uma conduta de acordo com a vontade de Deus, aquela conduta, aquelas regras que o Senhor nos ensina para nós termos uma conduta saudável, que venha nos trazer felicidade. Felicidade aqui na vida temporal, e o que mais interessa, a felicidade do outro lado. Nós temos que dizer abertamente dessas coisas. E Jesus, naquele tempo, ele não podia falar abertamente dessas coisas. Tanto que ele afirmou mais de uma vez que teria coisas a nos revelar, mas que os corações do seu tempo ainda estavam despreparados para suportar estas revelações. O conhecimento relacionado com a vida que está do outro lado e com a relação entre esses dois mundos, ele ficava mais restrito aos mestres, àqueles que estudavam nas escolas rabínicas. E não era do conhecimento do povo, porque se achava naquele tempo, e alguns ainda pensam que é do mesmo jeito hoje, que as pessoas mais simples, elas não têm condições de saber dessas verdades. Mas nos nossos dias, é necessário considerarmos o desenvolvimento da ciência e do conhecimento do homem. Hoje, em qualquer escola se aprende que o mundo é redondo e que o mundo não é o centro do universo, que o universo
se constitui de um conjunto de galáxias, de estrelas, de planetas, de cometas e de tantos outros astros e energias que estão em constante movimento aí no espaço. Hoje o homem tem melhores condições intelectuais para entender essas coisas. E eu acredito que a igreja precisa avançar no conhecimento das coisas invisíveis, porque o Espírito Santo, ele quer que o homem tome posse da sabedoria de Deus, que é a verdadeira sabedoria. Eu falo com frequência, irmãos, que nós precisamos ter cuidado para nós não fazermos confusão com o ensinamento que vem do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que a Escritura é um grande tratado de ensinamentos morais. E não é nada disso. Existe uma revelação que está na Escritura que fala do destino glorioso do povo escolhido, do povo de Deus. E o que é que nós estamos fazendo aqui no mundo? O que é que nós viemos aqui para cumprir? Né? Qual a nossa missão? Qual a nossa tarefa? O que é que Deus espera de nós? Nós temos que anunciar essas coisas a todas as pessoas que nós pudermos, da melhor forma possível, com a melhor clareza possível, para que eles possam perder o medo da morte e se apegar com mais dedicação às coisas do nosso Deus, a Jesus, aos evangelhos e às escrituras sagradas. É claro que os ensinamentos de Deus, eles trazem uma profunda moral, mas não se limita somente a isso. Existem nas escrituras muito mais revelações que os pastores precisam ler e tirar consequências e procurar entender o mundo invisível que está à nossa volta e para onde um dia todos nós iremos com certeza. Os judeus, eles não acreditavam e não compreendiam o que Jesus revelava. Eles rodearam-no e disseram: até que momento, até quando o Senhor manterá a nossa alma em suspense? E Jesus, ele respondeu-lhes: já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Então ele tinha feito muitos sinais como nenhum outro profeta tinha feito. Ele tinha aberto os olhos de cegos de nascença, tinha curado leprosos, tinha feito muitos sinais, andado sobre as águas, acalmado as tempestades. Ele tinha feito sinais inequívocos de que Deus estava com ele. Ele dizia: olha, se vocês não entendem, pelo menos as obras, elas falam a favor de que eu sou o Cristo. E mesmo assim, eles não entendiam. Mesmo assim, eles não aceitavam. E o Senhor aqui, no versículo 26, ele diz com toda a clareza a respeito das causas, das razões pelas quais o povo não podia entendê-lo. E eles eram judeus. O apóstolo Paulo, ele fala de dois tipos de judeus, dizendo que o verdadeiro judeu é aquele que é judeu de coração. Também entre nós existe essa diferença. Tem muitos evangélicos e cristãos que só são cristãos e evangélicos exteriormente. Eles não são cristãos de coração. Tem Cristo apenas no plano consciencial, no plano intelectual, mas não tem no coração. E o Senhor revela para nós a causa dessa falta de entendimento. Ele diz: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, a questão não se tratava de doutrina, mas se tratava de
crer que ele era o enviado. É bom a gente estar atento a isso. Olha, você pode entrar na igreja e às vezes não entender muito bem a doutrina que está sendo ensinada. Mas nem por isso você deve abandonar sua fé. Porque é mais importante você crer do que você entender. Nós não estamos dispensando o entendimento, tanto que falamos aqui há pouco da necessidade da gente esclarecer as pessoas a respeito da realidade da vida eterna. Nós falamos aqui há pouco, não estamos dispensando o entendimento, mas é mais importante crer do que entender. E Jesus disse, olha, vocês nem acreditam que eu sou o Senhor, porque vocês não são as minhas ovelhas. Isso significa que existe no meio do povo, em geral, ovelhas que são do pasto do Senhor. E existem ovelhas que não são do pasto do Senhor. Aqueles que são do Senhor ouvem a voz do Senhor e crê que Ele é o enviado. Será que eu creio em Jesus Cristo com todas as consequências da sua vida sacrificial? É muito fácil falar que você crê. Os demônios creem e estremecem, dizia Tiago. Não basta dizer eu creio em Jesus. Isso não tem nenhuma utilidade se a fé não for verdadeira. Mas se a fé for verdadeira, ela se transforma dentro da pessoa numa fonte de águas vivas, que não cessa de jorrar para sempre. Quer dizer, Cristo entra na tua vida. Se você for ovelha do Senhor, do pasto do Senhor, você nunca mais vai deixar o caminho do Senhor. Porque você não crê em Jesus para a vida terrena. Amém? Você crê em Jesus por causa da eternidade da vida que Ele veio nos trazer. Ele pôs fim à ideia da morte. Tanto que Ele afirmava constantemente, aquele que crê em mim não morrerá. Não falava Ele da morte do corpo, mas da morte do espírito. O que vai acontecer com as ovelhas que não são do pasto do Senhor? Porque aquelas ovelhas que são do pasto do Senhor, Ele vai ajuntá-las e pastoreá-las. Irmãos, está em curso um ajuntamento que o Espírito Santo está fazendo do povo de Deus. Ele está marcando o povo de Deus nesse momento em que o mundo vai sofrer uma profunda transformação. Está marcando o povo de Deus. Ele não marca com um sinal visível, não. As pessoas pensam que vai haver uma marca exterior. Não, não é essa marca, irmãos. Uma marca exterior pode ser feita por meios materiais. Não é mesmo? As pessoas precisam entender que essas expressões usadas nas Escrituras têm a ver com a marca do coração. É algo que está no nosso espírito, na nossa alma. É igual a marca da besta. Você não vai ter um número na testa escrito 666. Alguns acham que nós vamos ter um chip enfiado na testa, na nossa mão, nos dedos. Irmãos, preste bem atenção. A Escritura, ela trata exclusivamente das coisas espirituais. Ela não trata de coisas exteriores. Quando se fala de marcas, o Senhor está colocando uma marca no nosso coração. É um chamado do Espírito Santo. E se você ouvir e for ovelha do Senhor, você vai seguir o caminho desse chamado. Não importa se você está na igreja evangélica, igreja católica, se está na igreja batista, se você é espírita ou bandista, não importa, ateu, não importa o que você seja. Você vai ouvir a voz do Espírito que vai chamar você, por causa das mudanças que vão acontecer no planeta. As ovelhas do Senhor. Existem outras ovelhas que vão ser salvas? Existe muita gente que vai ser salva, mas que não são ovelhas do pasto do Senhor. O Senhor veio cuidar das ovelhas que é do pasto dele.
Por quê? Porque são essas ovelhas que vão estar à frente do novo mundo, irmãos. Muitas nações vão ser salvas, mas nem todas essas nações, elas fazem parte das ovelhas do pasto do Senhor. Existem outros que serão condenados. Outras ovelhas, bodes, né? Bodes que vão ser condenados. São pessoas que têm uma outra marca dentro de si, que é a marca do inimigo. Esses serão tirados da face da terra pelo Senhor. Fique claro isso, viu, irmãos? Para não haver confusão, hoje existe muito essa coisa de ameaça, de terrorismo, porque não tem necessidade de ninguém fazer qualquer coisa para extirpar o mal. Nós que somos o povo de Deus sabemos que o mal ele morre por si mesmo. Não tem jeito, não vai ter como ficar. É erva daninha, ela vai morrer. Já está escrito na história do planeta, do mundo, desse nosso mundo que está aqui há milhões de anos. Há bilhões de anos, quando o Senhor começou a fundar o lugar para construir a humanidade do futuro, o mundo novo, a terra prometida desde a época de Abraão. Amém, irmãos? Então, é um sinal, irmãos, é um sinal que está no nosso coração. Não está exteriormente marcado. Deus está marcando o seu povo em todo o planeta, em todo o mundo. E quem for povo de Deus e ovelha do seu pasto, vai com certeza ouvir o chamado do pastor maior. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ovelhas do Senhor. Antes éramos mortais. Depois de Jesus, nós somos imortais. Antes morríamos. Depois de Jesus, adormecemos e acordamos do outro lado, no meio dos que foram antes de nós e que são crentes como nós e que ouvem a voz do Senhor. Antes morríamos para a carne, hoje somos transformados. Nosso corpo vai lá para o cemitério se desfazer e voltar a ser pó da terra. Palavra de Eclesiastes, mas o espírito volta para Deus que o deu. Irmãos, essas palavras são das Sagradas Escrituras. Para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna e nunca mais a morte terá poder sobre os que foram convertidos. A morte é um estado de espírito que domina a alma desde a sua criação. No correr do tempo, o Senhor prepara as condições favoráveis para que estas almas possam ser resgatadas. Porque se o Senhor não intercedesse a alma, ela se perderia nas suas próprias ideias e concepções. A alma por si mesma, ela não consegue avançar para Deus. Ela precisa que Deus promova este avanço, irmãos. Daí a necessidade de haver uma ação operosa de Deus em muitas épocas da humanidade para criar as condições adequadas para a alma ser resgatada. Para que ela seja tirada da morte definitivamente. Quem sai da morte espiritual e é convertido a Cristo, verdadeiramente não voltará nunca mais
a ter a sua alma dominada pela morte. Amém? Isso não tem nada a ver com morte do corpo, viu, irmãos? Na suposição que você possa existir 1000 vezes depois que você for convertido, em nenhuma dessas 1000 vezes você terá morte espiritual, embora você possa ter morte carnal. O que se fala aqui não tem nada a ver com o corpo ou com a vida exterior. Só trata o Senhor das coisas espirituais e do homem interior, que é o homem que se transforma mesmo diante das dificuldades e das provas da vida. A alma, ainda que o homem exterior tenha uma vida corrompida, a sua alma interior ela se renova diariamente. É isso que Deus promove para a nossa salvação, para nós ficarmos livres do poder da morte. Amém? Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo isso? Isso é teologia de Paulo. Tá bem, irmãos? É teologia de Cristo. Isso não é teologia de homens. Teologia de homens, ela trata das coisas do mundo. Quando fala das coisas ocultas, das coisas celestiais, é uma tristeza, é um absurdo que falam, porque insistem em querer olhar para as coisas de Deus com os olhos da carne. Querem colocar o mundo lá no reino do Senhor. Não conseguem trazer o reino do Senhor para o mundo. Não vamos deixar que essas teorias que são ensinadas aí corriqueiramente nas chamadas igrejas evangélicas, elas venham confundir a nossa cabeça. Nós precisamos entender a mensagem de Deus que está na Escritura. Esse entendimento nos é proporcionado pela ação do Espírito Santo. Se você quer aprender, o Espírito Santo vai te ensinar. Irmãos, quando nós falamos de verdades espirituais, é importante considerarmos que nós não saímos do limite das Escrituras. A Escritura tem tudo que nós precisamos saber. Até agora, algumas coisas que eu falei aqui para os irmãos, que não são muito comuns na teologia evangélica, protestante ou cristã, elas estão na Escritura. Nós podemos mostrar onde elas estão, com toda clareza. Então, nós não devemos nos afastar dos limites das Sagradas Escrituras, para a nossa segurança. Amém? Parece simples, parece que todo mundo já viu tudo na Escritura Sagrada. Parece que os teólogos escreveram muitos livros explicando tudo o que existe na Bíblia Sagrada. Não é bem assim. Nós sabemos que muitos que tentam interpretar os textos bíblicos saltam alguns versículos que eles não compreendem para ir em busca de coisas que eles possam falar. A Escritura é uma fonte inesgotável de sabedoria, porque por meio da letra da Escritura, o Espírito Santo de Deus se revela a nós com todo o conhecimento e sabedoria que vem de cima. Assim, Jesus disse que as ovelhas dele vão ouvir a sua voz, e ele as conhece, e as ovelhas também sabem quem é o pastor, e seguem o Senhor. E ele lhes dá estas coisas. Ele lhes dá a vida eterna, ele lhes dá a imortalidade, elas nunca hão de perecer, e ninguém vai arrebatar as ovelhas da mão do Senhor. Se você está com Jesus, pode haver o transtorno que for, ninguém vai te roubar mais das mãos do Senhor. Amém? No versículo 30, Jesus, ele criou aqui uma situação complicada, porque ele disse que ele e o Pai, eles eram um só. E foi daqui da interpretação literal, da interpretação absoluta da letra, que nasceu a ideia de que Jesus é Deus. Mas isso não está escrito aqui. Irmãos, vamos examinar esta passagem. Olha quantas coisas
o apóstolo João, ele trouxe para nós. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas que procedem do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejam? Os judeus responderam para Jesus: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha bem, é bom prestar atenção nisso. Porque muita gente tenta ainda mostrar que o homem, ele existe separado de Deus. Não querem nos colocar na dependência de Deus. Os pastores é que querem colocar a gente na dependência de Deus. Nós somos da mesma natureza de Deus. Nós saímos de Deus como Cristo saiu de Deus. Essa é uma ideia ofensiva a muitos teólogos. Por quê? Porque eles não querem acreditar que nós somos uma alma imortal por causa de Cristo. Pastor, mas por que eles não querem aceitar isso? Porque se aceitarem que a alma é independente do corpo e que ela já existia antes de nascer, eles teriam que fazer uma grande reforma em toda a igreja e toda a sua teologia. Então, por que não fazem? Porque não há tempo para isso. O mundo não deve durar mais anos suficientes para que haja uma reforma na igreja e na teologia. Portanto, não perca seu tempo com isso. E hoje, com toda a tal liberdade, democracia, direitos, cada um tem liberdade para acreditar no que quiser. Que acreditem, que façam as suas teorias, nós seguimos o bom pastor e a revelação do Espírito Santo de Deus. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus deu-lhes a seguinte resposta: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Jesus está dizendo que tinha escrito lá do Velho Testamento, aonde o Espírito Santo, ele dizia que nós somos deuses. Isso precisa ficar claro no nosso coração. Se somos deuses, é claro que nós não nascemos no ventre da nossa mãe. A nossa mãe nos dá o corpo carnal, que é o vaso aonde nós existimos, irmãos. Isso precisa ficar claro para a igreja e precisa ser anunciado a todos os cantos. O homem precisa deixar de viver como uma pessoa que vai morrer. Porque se ele vai morrer e ele crê nisso, ele vai querer fazer doidice de toda a ordem para poder desfrutar da vida. Concorda, irmãos? Se a lei chamou deuses, versículo 35, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus. Preste atenção, ele não falou que era Deus. Os judeus é que disseram que ele havia dito que ele era como Deus. Ele não falou isso. O que ele disse, ele afirmou, sou filho de Deus. Está aí no finalzinho do versículo 36. E o que nós somos? Filhos de Deus. Então nós somos como Jesus? Somos como Jesus. Nós somos filhos de Deus. Bem, pastor, mas uma ideia dessa vai arrumar uma confusão danada. Vai arrumar uma confusão danada. E é isso mesmo. A palavra de Deus, ela vem ao mundo para questionar aquilo que o homem acha que está bom para ele.
Nós somos deuses como Jesus, irmãos. A palavra disse, vós sois deuses. Não é um é Deus, não. Jesus havia afirmado que era filho de Deus e tinha saído de Deus. Nós saímos também de Deus, fomos criados por Ele. Ora, é o que nos diz a Escritura no primeiro livro da Bíblia. Mas se você não quer acreditar que é assim, se você quer acreditar que você vai morrer, fique à vontade, vai mesmo. Quando você estiver lá na morte, você se lembra da palavra do pregador. Você quis morrer? Morra. Não acredita em Deus? Fique firme. A morte vem te buscar. Quando ela chegar, você se lembra da palavra do pregador. A lei chamou deuses aos que a palavra de Deus foi dirigida. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis que ele blasfema, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Se eu faço e não credes em mim, crede pelo menos nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha, essa é outra confusão que as pessoas fazem. Elas acham que Cristo está em Deus e Deus está em Cristo, significa que eles são uma pessoa só. Irmãos, Jesus ensina abundantemente no Evangelho segundo João, que o que ele está falando aqui é de comunhão. Nós somos um em Deus, por meio de Cristo. Quem pode afirmar o contrário? Amém? Olha, este evangelho aqui é revolucionário. Esse evangelho, as pessoas não gostam muito de navegar nele, não. O reformador Martim Lutero dizia, olha, é o mais importante evangelho. É o mais importante dos evangelhos, porque ele é espiritual. Ele não trata apenas dos atos da vida de Cristo. Ele ensina as verdades eternas, ocultas através das letras e afirmativas do Senhor. Procuravam assim, versículo 39, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ficou ali. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste homem era verdade. E muitos ali creram nele. Que Deus nos abençoe e nos conceda o seu Espírito Santo e a sua paz. A nós que estamos reunidos aqui e aos irmãos que nas outras cidades recebem a palavra, o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém.